A maioria das pessoas sabe de quem eu estou falando, embora não vou mencionar o nome. Nós tínhamos uma pessoa que foi salva na nossa igreja quando nós estávamos na Gletaires ainda, e foi salva de forma radical. Essa pessoa fez nosso Instituto Bíblico, essa pessoa estudou na nossa igreja, essa pessoa fez parte do altar da nossa igreja, essa pessoa era usada por Deus na nossa igreja, essa pessoa profetizava na igreja, essa pessoa foi enviada para missões através da nossa igreja, e essa pessoa fez exatamente o que está escrito no dia de hoje. Essa pessoa abandonou a fé. Conhecia a palavra de Deus, conhecia o poder de Deus, mas abandonou a fé. E hoje essa pessoa não consegue voltar. Vários membros da nossa igreja oram por ele, trabalham com ele, convidam a ele. Eu mesmo já o convidei, mostrei para ele que ele é bem-vindo na nossa igreja, que ele não tem que ter vergonha, mas ele não consegue. Não é porque é impossível, é porque é muito difícil. É muito difícil uma pessoa que uma vez experimentou, mas que não teve maturidade, voltar. Eu oro que ele volte, mas é difícil demais, irmãos. Por isso que eu preciso que você cresça espiritualmente, para que você nunca abandone a sua fé. Qual é o meu propósito com essa série? Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu não falei no culto inglês, eu preguei essa mensagem, mas não falei para eles. Mas eu vou falar para vocês, porque brasileiro gosta de segredo. Então, eu vou contar o segredo para vocês. Sabe qual é o propósito dessa série? A razão que a gente vai pregar 7, 8 mensagens sobre isso, é porque eu não quero que você perda a sua fé. Eu não quero que você tropece, eu quero que você chegue no fim. Esse é o meu propósito. E é por isso que a gente está fazendo isso. E aí olha o verso de número 9, todo mundo, por favor, olha o verso 9. Se você não tem Bíblia, você vai repetir comigo o verso de número 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Repita comigo, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. A Almeida, ela faz um trabalho melhor nesse versículo, assim, coisas que acompanham a salvação. Ou seja, coisas que você tem que acrescentar à sua salvação, para que você tenha maturidade. Agora, usando então esse pensamento, vamos voltar para a passagem lá em 2 Pedro capítulo 1. Todos juntos, por favor. Se em casa, por favor, abra também a sua Bíblia, se você pode. Eu queria olhar com vocês, em introdução, o que Pedro está falando. Verso de número 4 novamente. Dessa maneira, Jesus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, irmãos, presta atenção. Se nós acrescentarmos essas qualidades à nossa fé, que Pedro chama que essas qualidades, que nós vamos ver cada domingo uma delas, até o final de agosto, se nós recebemos essas qualidades, isso é tremendo, nós seremos participantes da natureza divina. Isso não significa que você vai se tornar Deus, como diz os mormons. Isso não significa que você vai ser divino. Isso significa que você vai ser mais igual a Jesus. Cristão é isso, cristão é seguidor de Jesus. Literalmente a palavra cristão significa pequenos cristos. Você vai ser participante da natureza divina. Eu ouvia no rádio essa semana a respeito de um seguidor do Harry Camping, que vendeu tudo, o cara vendeu tudo que tinha, porque ele acreditava que Jesus voltava dia 21 de maio. E aí Jesus não voltou dia 21 de maio, ele teve que voltar para o trabalho, comprar tudo de volta, etc, etc. E aí quando ele chegou no trabalho, seus amigos fizeram um pouco dele. Aí fizeram um pouco dele e ele então foi em casa, pegou um revólver e deu um tiro no cara que fez pouco dele. Esse aí agora, nem se Jesus vier, ele vai subir de jeito nenhum. E aí fizeram a pergunta para ele, o que Jesus faria no lugar dele? Na certa, Jesus não daria
um tiro, porque estão fazendo pouco dele. A pergunta é essa, irmão: o que Jesus faria? O que Jesus faria se ele estivesse com você na internet? O que Jesus faria quando ele estivesse comprando aquele carro e fosse no DMV e perguntasse assim: quanto você pagou pelo carro? O que Jesus faria quando você, jovem, está namorando? O que Jesus faria? O que Jesus faria quando você fizesse o seu imposto de renda? Caráter importa, irmãos. Quando você tem essas qualidades, você começa a ser participante da natureza divina. Você começa a agir como ele age. E olha, a próxima parte do verso de número ainda 4, diz assim: nós começamos a ser participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Eu olhei a palavra corrupção no original e eu descobri que a palavra corrupção significa decadência moral. Quando você tem essas qualidades, você começa a fugir da decadência moral que há no mundo. Nós vivemos num mundo corrupto, sem moralidade. Política sem moral, sociedade sem moral, a mídia sem moral nenhuma. Todo filme, por mais simples que seja, pensa um filme assim, bobinho, pedir, Casamento Grego, tem uma cena dos dois dormindo e tendo relação sexual antes do casamento. E os nossos filhos estão crescendo vendo isso. Então, por isso que eles acham que é ok. Porque os filmes mais inocentes, pedir, sempre apresentam alguém tendo relação sexual antes do casamento. Pode contar, eu não estou falando nem de novela não, porque novela é mais podre do que isso. Muito mais podre. E tem gente que falta culto na sexta-feira para não perder o capítulo da novela. Eu sei disso certo, irmãos. Então, novela podre, filme podre, sem decadência, e infelizmente a corrupção entrou na igreja também. E corrupção, eu estou dizendo, decadência moral. Então a gente vê nos púlpitos hoje pastores gays. Nós vemos hoje, Deus guarde aquele homem que foi um grande, tremendo servo de Deus no Brasil, e hoje fala tanta bobagem. Eu não vou falar o nome deles, o último nome é Fábio, mas o resto fica para lá. Coisa terrível, as coisas que ele está ensinando. Um homem inteligentíssimo. A melhor mensagem que eu ouvi a respeito do Espírito Santo, eu ouvi daquele homem. E como ele fala bobagem hoje. A gente vai nas igrejas e vê imoralidade. Porque falta de moralidade, decadência moral é imoralidade. Irmãos, eu quero ver esse templo cheio de pessoas, mas eu não vou abrir mão da palavra de Deus. Amém. Pecado precisa de ser chamado pelo nome. Eu gosto do Facebook, eu acho que é uma tremenda forma hoje da gente poder se comunicar e saber o que está acontecendo. Mas às vezes eu fico altamente irado dentro de mim, eu não posso falar. Mas eu vejo membros da nossa igreja, irmãos, fazendo comentários inapropriados. Um indivíduo que vive com uma outra indivídua que não é sua esposa, que tem um esposo, que tem uma esposa no Brasil e vive amasiada aqui, e os membros da igreja, bonitinho casal 20. Casal 20, sabe por quê? Porque não é o seu esposo, porque se fosse seu esposo não seria 20. Se fosse você lá no Brasil, orando para que ele se convertesse, e o seu esposo viesse aqui e arrumasse uma outra mulher, você não ia botar casal 20. Está faltando moralidade na igreja, e na nossa igreja, com membros da nossa igreja. Pessoas que fazem certos comentários a respeito de coisas contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz que se a gente... Sabe, o problema dessas pessoas, sabe o que é? Não tem caráter, porque não acrescentaram a sua fé. Eu não estou dizendo que elas não são crentes.
Mas Hebreus 6 fala de coisas que acompanham a salvação. Ele diz, vamos e avante, porque senão você pode cair. E 2 Pedro diz, você precisa dessas qualidades para você participar da natureza divina e para você poder escapar da corrupção do mundo, pela cobiça. E a corrupção é decadência moral. Aí vamos voltar no texto. Por isso mesmo, empenhe-se, ou seja, é disciplina, não vem automaticamente. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, mensagem da semana que vem, vou falar sobre virtude, depois conhecimento, mensagem do outro domingo, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor.